Olá, eu sou a professora Letícia Gonçalves Leite e a nossa aula de hoje é sobre a condutividade elétrica em substâncias iônicas, covalentes e metálicas. Bom, primeiro eu queria que vocês observassem essas substâncias que eu trouxe. A gente tem aqui água destilada, que é a água que a gente usa no laboratório, então ela é livre de íons. Eu trouxe também o cloreto de sódio no estado sólido, sal de cozinha. Nesse outro becker, eu coloquei o cloreto de sódio e dissolvi ele em água. Então, a gente tem uma solução aquosa de cloreto de sódio. E, por fim, eu também trouxe essa espátula de alumínio. O que eu quero de vocês em relação a esses materiais que eu tenho aqui em cima? Eu queria que vocês pensassem, qual desses materiais vocês acham que conduz melhor a eletricidade? Muito bem, vão pensando, vão comentando aí entre vocês, mas eu estou pensando da gente aplicar uma metodologia ativa que chama Vire e Converse. Ué, professora, mas conversar sobre o quê? Nós temos agora um problema aqui para ser resolvido. E aí vocês vão virar e conversar entre vocês e propor hipóteses para resolver o seguinte: por que será que alguns materiais conduzem eletricidade enquanto outros não? Vão conversando aí. Ó, já estou ouvindo coisa boa saindo aqui dentro da sala. Bom, aproveitando isso que vocês conversaram, essas hipóteses que vocês propuseram, que tal se a gente fizer um experimento? Vamos testar na prática essas hipóteses que vocês propuseram? Então vamos lá, vamos começar com o meu equipamento aqui, ó. Eu tenho um equipamento meio simples aqui, tem lâmpada, um bocal aqui ligado na lâmpada, o fio que eu vou ligar o plug na corrente elétrica. Tudo bem, deixa eu me organizar aqui. Bom, por que a lâmpada não acendeu? Isso, me disseram aí que é porque não está encostado um fio no outro, mas vamos pensar o seguinte: que material que eu tenho aqui dentro do fio? Cobre? Perfeito. Então, quando eu encosto um fio de cobre no outro, os íons do metal, eles estão caminhando por aqui, fechando o circuito e acendendo a lâmpada. Agora, quando eu seguro separado assim, será que não tem substância nenhuma aqui no meio? Boa, gente, tem ar, isso mesmo. E o que tem no ar? Fala para mim. Hidrogênio, boa. Oxigênio, que mais? Gás carbônico, água. Lembraram certinho, parabéns. Então, significa que essas substâncias que estão aqui entre os dois fios, elas não são boas condutores de corrente. E aí o circuito não está fechando. Agora, vamos testar isso na água do laboratório? Observa só. Também não acende. Ah, deixa eu tirar isso aqui da frente, que eu acho que não deu para vocês verem direitinho. Ó. Mais uma vez aqui na água. Não estou encostando os fios, ó, coloquei, nada de acender. Agora, por que ela piscou? É que eu dei uma reladinha só. Vamos testar o cloreto de sódio no estado sólido. Repara só o que vai acontecer. Não vou encostar os fios, enfiei lá dentro, nada aconteceu. Então, quer dizer, cloreto de sódio não tem íons livres disponíveis para fechar o sistema. Agora, vamos testar esse outro. Lembra que eu falei que eu dissolvi o sal de cozinha na água e formei uma solução? Quando a gente coloca o fio aqui dentro, ó o que acontece. Não encostei os fios, mas os íons, os elétrons da corrente elétrica conseguiram caminhar pelos íons, conduziram a corrente, fecharam o circuito e a lâmpada acendeu. Vocês estão vendo? Última coisa para a gente testar, o alumínio. Bom, se o cobre é capaz de conduzir a corrente por conta dos íons cobre, será que o alumínio também faz isso? Faz também, ó. Então, quer dizer, o elétron sai desse lado do fio, vai caminhando pelos íons de alumínio, e aí eles acendem aqui, ó. Eles fecham o circuito e a lâmpada acende. Gostaram? Legal, né? Para continuar, então,
nós vamos fazer o seguinte. Vamos relembrar o que a gente já viu de ligação iônica. Então, agora é a hora da gente retomar um pouco desse conteúdo. Tá? Começando por pensar o seguinte. As ligações químicas, elas acontecem por quê? Porque os elementos químicos, eles precisam combinar os seus átomos para que a substância exista, para que a substância estabilize. Poxa, professora, mas todo elemento químico faz isso? Os gases nobres não. Então, a última coluna da tabela periódica, os gases nobres não necessitam fazer essas ligações. Já as 17 colunas de elementos químicos do restante da tabela, eles sim, precisam fazer algum tipo de ligação, seja ela iônica, metálica ou covalente. Vamos agora pensar sobre cada uma delas, relembrar sobre cada uma delas. Primeiro, a ligação iônica. O que acontece nela? Nela são transferidos elétrons. Então, esses elétrons são transferidos de que maneira? O metal doa elétrons para o não metal. Quais são os metais? Os grupos de 1 até parte do 13 da tabela periódica. Então, a característica dele é doar elétrons. Vocês estão lembrados que elétron é partícula negativa? Então, pensa comigo. Partícula negativa saiu, o metal ficou eletricamente positivo, formou um cátion. Já o não metal que recebe esse elétron, ele se torna um íon negativo, que a gente chama de ânion. Quais são os metais? Os grupos 14 até o 17 da tabela periódica. Então, toda vez que acontecer de aparecer metal ligando com não metal, a ligação vai ser iônica. Ou ainda, se aparecer metal ligando com hidrogênio, que também é um não metal, vai ser iônica também. E aí vai ter íons livres, mas não no estado sólido, lembra? Porque a atração é muito grande. Os íons vão ficar livres quando está em solução aquosa, porque daí esses íons se soltam e cria essa possibilidade de condução de corrente. Isso também acontece se a gente pudesse ter um equipamento capaz de fundir o cloreto de sódio, porque ele também no estado líquido ele consegue conduzir, no sólido não. Agora a metálica, a covalente. Antes da covalente, deixa eu mostrar essa imagem para a gente poder transformar o nosso conhecimento, que é micro, de uma maneira macro, vendo a imagem. Então, aqui está o sódio, que tem um elétron na última camada. O que acontece? Ele doa esse elétron, essa parte vermelhinha, para o cloro. O cloro recebe esse elétron, se transforma num íon negativo, e por atração eletrostática entre íons de cargas opostas, forma a substância iônica. Ok? Todo mundo está acompanhando comigo o raciocínio? Vamos para a próxima agora, então. A covalente. Na substância covalente, nenhum elemento químico doa ou recebe elétrons, igual a iônica fez. Na covalente, eles compartilham os elétrons, ou seja, eles utilizam junto esse elétron. Quais os elementos químicos que costumam fazer isso? Os não metálicos, grupos 14 ao 17 da tabela periódica, e outros elementos não metálicos, mesmos grupos, 14 a 17 da tabela periódica. Ô, professora, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que ligação iônica não forma substância simples? Porque daí não vai poder juntar elementos iguais. Exatamente. Na ligação covalente que vai poder formar tanto substância simples como composta, certo? E nela, lembrando, não tem íons livres, por isso eles não são bons condutores de corrente elétrica. Agora, vamos falar sobre a imagem da ligação covalente, para a gente poder visualizar isso de uma maneira macroscópica. Aqui eu estou representando a molécula de água. Repara só, o hidrogênio ele tem um elétron na última camada, mas quando ele compartilha com o oxigênio, ele fica com 2. Isso é estabilidade para ele. O outro hidrogênio, mesma coisa. Compartilha, chega em 2 elétrons, fica estável. E o oxigênio, 8 elétrons na última camada, por conta desse compartilhamento. Repara, não tem carga, nem positiva, nem negativa. Na ligação metálica é diferente.
Os metais, que são os grupos 1 até parte do 13 da tabela periódica, eles interagem entre si. E aí acontece o quê? Os elétrons da última camada ficam livres, formando uma nuvem ou um mar de elétrons, que a gente diz. E acontece que os metais são eletricamente positivos, possibilitando esse caminhar dos íons e acender a nossa lâmpada aqui, igual a gente testou no cobre e testamos no alumínio. Agora, a imagem é essa aqui, ó, que vocês podem ver. Os elétrons livres em volta, fazendo com que o metal seja um bom condutor. Para finalizar a nossa aula de hoje, mão na massa. O que vocês vão fazer? Vocês vão se organizar numa metodologia ativa, que é o estudo em pares, vocês vão se organizar em pares, e eu vou distribuir para vocês algumas fichas. Nessas fichas, vocês vão colocar 5 materiais, no mínimo, pode ser mais, que vocês gostariam de testar, que não sejam esses que eu já testei, ok? E aí vocês vão escrever nessa ficha. E vão colocar lá que tipo de ligação vocês acham que eles fazem, se eles conduzem corrente ou não. E por fim, vocês vão filmar os experimentos para apresentar na próxima aula, certo? E é isso aí. Na próxima aula a gente se vê.